Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos trabalhar hoje aí com alguns conceitos básicos, né, do Excel. Toda vez que a gente tiver uma equação que se repita, né, e a gente tenha que calcular várias vezes a mesma coisa, o Excel ele em essência uma calculadora programável. Então isso é uma característica muito importante. Acho que o principal motivo, né, da gente utilizar o Excel é justamente a possibilidade que a gente tem de programá-lo para calcular aí as funções que a gente vai, as fórmulas, né, que a gente vai inserir aí na tabela ou na planilha, né? Então os dados são representados em tabela, em forma de matriz, e costumou-se dar, né, para essa tabela o nome de planilha ou de planilha eletrônica, e o Excel é então uma ferramenta, né, que apresenta para a gente aí uma tabela, onde a gente denomina essa tabela de planilha. Uma vez entendido isso, é importante que a gente compreenda alguns conceitos aí básicos, né? A questão dos cabeçalhos é super importante. Você repara que os cabeçalhos são esses pequenos quadradinhos que a gente tem aqui, né, à esquerda, que identificam as linhas, e esses pequenos quadradinhos que a gente tem em cima, identificando as colunas, né? Como as planilhas costumam ter muito mais linhas do que colunas, então as colunas são identificadas por letras e as linhas são identificadas aí por números. Esses são os cabeçalhos. É importante que a gente compreenda o cabeçalho, por quê? Porque cada um desses quadradinhos aqui que a gente tem no Excel, cada um deles é uma célula. E como que eu faço para saber qual é o endereço dessa célula? Como que eu referencio ela, né? Eu vou utilizar a informação do cabeçalho de coluna e do cabeçalho de linha, então isso é o que dá aí para a gente o endereço da célula. Então você vai notar que se eu tiver com essa célula selecionada, por exemplo, aqui em cima, ó, na caixa de nome, está aparecendo o endereço da célula que tiver selecionada. Às vezes a gente está trabalhando com uma célula só, né? E às vezes a gente está trabalhando com um conjunto de células. A célula, ela pode conter 3 tipos de informação. Isso é muito importante que você compreenda, porque às vezes você está olhando um número, você acha que é um número e na verdade é uma fórmula, né? Números, textos e fórmulas. Então, repara que se eu vier aqui no Excel, por exemplo, digitar 1, 2, 3, que é um número, ele vai automaticamente fazer um alinhamento à direita. Isso informa que a gente tem aí um número. Se por outro lado eu inserir um texto, repara que o Excel vai manter esse texto à esquerda. Então, no formato geral, né, que é a formatação padrão do Excel, ele alinha números à direita e ele alinha textos à esquerda. Vamos colocar uma fórmula aqui, dizendo que essa fórmula é igual a essa célula vezes 2. Então, repara, o que está sendo exibido é um número, é 246. O conteúdo dessa célula não é um número, é uma fórmula. Então, são esses 3 tipos aí de informações que uma célula pode conter, né? Vamos entender um pouquinho aí qual é o conceito de intervalo, então. Intervalos são conjuntos de células. Então, imagina que você quer fazer uma soma, né, de alguns valores. Se eu quiser somar todo esse conjunto, repara que a primeira célula é G4, estou na coluna G, linha 4, e a última também está na coluna G, mas está na linha 7. E como que é representado esse intervalo, como que a gente faz uma referência a ele, né, uma vez que a gente vai usar isso nas fórmulas? Se eu entrar com uma fórmula, por exemplo, aqui embaixo, uma fórmula bastante usual no Excel, a função soma, né? Então eu quero somar determinados valores, eu vou abrir um parênteses e vou dizer para o Excel que é esse conjunto aqui que eu vou trabalhar, G4 até G7. Então observa que ele vai te mostrar o endereço de G4, vai te mostrar o endereço de G7 e vai colocar entre esses dois endereços esse símbolo aí de 2 pontos. Então toda vez que a gente tiver 2 endereços, né, com símbolo de 2 pontos no meio, a gente está se referenciando aí ao intervalo. E essa célula que eu estou programando, estou inserindo a fórmula, né? Ela é a célula que vai executar essa soma. Então, vamos dar uma cor diferente para ela aqui, né? Repara que ela não tem um número, ela tem uma soma. Se eu alterar qualquer valor que está acontecendo aqui em cima, essa soma vai ser automaticamente atualizada, né? Então, esse é o conceito aí de função. Endereço do intervalo eu comentei com vocês, que é o endereço da célula separado, né, por esse símbolo de 2 pontos. Vamos então às fórmulas. Vocês repararam no momento que a fórmula foi criada para somar,
que toda a fórmula no Excel vai começar com sinal de igual. Tá? Então isso é super importante. Toda vez que você quiser fazer, né, operações aí, de soma, de subtração, de divisão, você vai precisar utilizar esse sinal para começar aí a sua fórmula. Importante que a gente veja também algumas características a respeito de formatação. Como é que funciona a formatação no Excel? Estou colocando aí um número em azul, 0,8567, para mostrar para você de que forma que o Excel pode exibir esse número, né? Então, às vezes, o que a célula está mostrando não é o conteúdo exato da célula. A gente pode formatá-la para que ela exiba essa informação da forma que a gente considerar mais apropriada. Então, esse número 0,8567, se eu configurar a formatação do Excel para números inteiros, ele vai me mostrar 1. Né? Se eu formatar essa célula para exibir valores com uma casa decimal, ele vai fazer um arredondamento e ele vai mostrar para a gente 0,9. Né? Como é um número ligeiramente maior que 0,85, se eu ajustar a formatação para duas casas decimais, ele vai mostrar aí para a gente 0,86. Né? Para 3 casas, 0,857. Tem outros formatos que não só a questão das casas decimais. Eu posso formatar, por exemplo, esse valor como uma porcentagem. E aí a célula vai exibir ele como 86%, né? Tendo ainda a possibilidade de acrescentar casas decimais. Eu posso também formatar utilizando o estilo de moeda. E aí o Excel coloca automaticamente, né, o símbolo, né, de reais. Ele ajusta as casas decimais para duas casas decimais, que é o padrão que a gente utiliza em moeda, e ele vai ser exibido aí dessa forma que você está vendo. Né? Então, isso conclui aí essa pequena apresentação a respeito do Excel, para ajudar o pessoal a lembrar o que a gente viu aí na sala de aula. Né? Na sala de aula nós tivemos vários exercícios, onde a gente trabalhou com rampas e com inclinação, e a gente lidou com essa questão que a inclinação é a altura dividido pela distância na horizontal, né? E aí os alunos tiveram que fazer uma série de contas a respeito, né, desses cálculos. Às vezes tinha que se descobrir a inclinação, às vezes a altura, às vezes a distância e assim por diante. Então, em sala de aula, o que a gente fez? A gente configurou o Excel para receber informações e fazer as contas para a gente, né? Então, na sala de aula, o que a gente fez? A gente definiu uma cor para organizar melhor o raciocínio, né? Foi definida uma cor para a célula que vai fazer a conta. Vamos colocar uma borda aqui. E foi definida uma outra cor para a célula que recebe uma informação que a gente vai fornecer, por exemplo, né? Então, ó, tá aí essa condição. A gente quer que o Excel calcule a inclinação com base na altura que a gente vai fornecer e no desnível. Então, imagina uma altura, sei lá, de 1,20 e um comprimento horizontal de 24 metros. Né? Qual que é a inclinação que a gente tem numa situação de plano inclinado como essa daí? Então, se eu quero calcular um número dividido pelo outro, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um sinal de igual, vou clicar em cima, né, dessa célula, dividido por essa célula. Então, é igual a F3 dividido por F4. Você pode clicar em cima da célula, você pode digitar F3, F4. Você pode simplesmente colocar o sinal de igual e usar as teclas de setas, né, as setas direcionais, que sempre vão partir dessa célula que você está escolhendo a fórmula, e aí você utiliza as setas direcionais sem necessariamente usar o mouse. Então, está aí sendo aplicado, né, uma fórmula que começa com igual, que divide esses dois valores e que apresenta para a gente aí o 0,05. Se a gente quiser ter uma característica mais uniforme na estética da planilha, a gente seleciona, né, essas duas células e a gente pode utilizar esse recurso aqui, ó, de aumentar as casas decimais para deixar, né, mais certinho com duas casas decimais. A gente pode centralizar para ficar mais bacana. Esse número de 0,05 a gente pode clicar aqui na formatação de porcentagem e dar para ele aí uma configuração de porcentagem, aumentando inclusive as casas decimais, né? Então isso é só uma questão de formatação, é uma questão de como esse valor aí está sendo exibido. Então o Excel foi programado dessa forma durante a aula,
E aí a gente utilizou essa mesma situação, vou dar um Ctrl C de copiar aqui, um Ctrl V de colar. A gente usou essa mesma situação para fazer contas. Então vamos supor que aqui nós estamos dividindo esse por esse para obter a porcentagem. Vamos supor que a gente insira a porcentagem e que a gente queira que o Excel calcule a altura, né? Ou vamos supor que a gente insira a porcentagem e a gente queira que o Excel calcule essa distância horizontal aí do plano inclinado. Então vamos começar mudando as cores, vamos apagar os conteúdos, né, dessas fórmulas. Então, se a gente quer descobrir aqui a altura é o que? A inclinação vezes o comprimento horizontal. Então vou pegar, vou colocar um sinal de igual, né? Ele vai ser igual aqui a inclinação que tiver aqui vezes a distância horizontal que está aqui embaixo, né? E se por outro lado a gente quiser calcular a distância horizontal vai ser igual aqui. A distância horizontal ela é igual à altura dividido, né, dividida pela inclinação. Então, estão configuradas aí as nossas fórmulas. Claro que o Excel vai mostrar um erro, né, de divisão por zero, porque não foram inseridos ainda nenhum valor. Então, vamos colocar uma porcentagem aqui, 8,33%, por exemplo, num comprimento horizontal de 5 metros. Né? Qual é o desnível que esse plano inclinado vence? Ele vence um desnível de 0,42. Se a gente colocar aqui 6,25% numa altura de 80 centímetros, o Excel dá para a gente aí, né, que a distância horizontal desse plano inclinado é uma distância de 12,80. Então, em sala, o exercício que a gente fez foi esse, foi compreender como é possível configurar. Uma outra coisa que a gente trabalhou nesses exercícios, né, de rampas e de planos inclinados foi Pitágoras, porque a gente tem a altura, né, a gente tem o comprimento horizontal, a gente quer saber qual é a medida da hipotenusa. Então vamos colocar aqui, por exemplo, A, B e C. Né? Você vai inserir o valor dos dois catetos, vamos colocar eles aqui, e você quer descobrir qual é o valor, né, do A. Então, para isso, vamos organizar um pouquinho a conta. Eu vou chamar aqui de B ao quadrado, C ao quadrado, né? Isso daqui vai fazer o quê? Vai multiplicar o valor de B ao quadrado. Como a gente está trabalhando, né, com uma célula que vai conter uma fórmula, então vai ser igual a B, que é I4, vezes B de novo, que é I4. Então está aparecendo lá, 1,44. A gente pode também fazer o seguinte, olha que interessante, como isso daqui está multiplicando duas células para cima, né? 3, né? 1, 2, 3. Ela por ela mesma, se eu simplesmente copiar e colar, Ctrl C, Ctrl V, o valor aqui também está multiplicando duas vezes a célula que está lá em cima. Então, se a gente pegar aí o triângulo, sei lá, 3, 4, 5, por exemplo, vamos colocar a medida de 3 aqui, vamos colocar a medida de 4, né? Ele já está elevando ao quadrado aqui o 9 e o 16. Né? Então, com base nisso, o que vai ser aí o nosso A ao quadrado? Nosso A ao quadrado, vamos pegar esse valor, vamos acrescentar as casas decimais, vamos copiar essa fórmula. O nosso A ao quadrado vai ser igual a quê? A B ao quadrado mais C ao quadrado e 7 mais J7. Está aqui o nosso A ao quadrado. Qual é, então, o valor de A? Vamos usar para isso uma função que calcula para a gente a raiz, né? Então, a gente coloca igual raiz, abre parênteses. Quem é o valor que a gente quer a raiz? É o valor dessa célula aqui. Fecha parênteses. Está resolvida aí a nossa fórmula, né? E ele está mostrando para a gente, vamos colocar duas casas decimais e centralizar, qual é o valor do A. Então, na medida que a gente informa aqui, 6 e 8, né? Por exemplo, 3, 4, 5, ou 6, 8 e 10, ele já vai calcular e colocar as contas aí para a gente, se a gente tiver que calcular Pitágoras várias vezes, né? E essa ferramenta pode ser utilizada aí como uma ferramenta para esses cálculos que se repetem. Né? Não quer dizer que você tenha que criar essa estruturação lógica toda vez que você quiser obter o A. Né? Eu posso fazer, por exemplo, uma fórmula direto para o A. Vamos copiar e colar isso aqui para baixo. Se eu tenho um valor de B e eu tenho um valor de C, qual vai ser então
o valor do A nessa nova situação. Então, vamos criar uma conta diferente aqui. Vou até colocar uma corzinha diferente para a gente diferenciar. A é igual a quê? A é igual a raiz, abre parênteses, e aí o primeiro termo. Quem é nosso primeiro termo? Nosso primeiro termo é essa célula aqui, elevado ao quadrado. Então, eu posso multiplicar ela por ela mesma, ou eu posso lembrar que se eu usar o chapéuzinho, o tio, e o número 2, o Excel eleva ao quadrado. Então, I10 elevado ao quadrado, mais o outro termo, né, que é quem? É o J10 elevado ao quadrado, chapeuzinho ao quadrado. Fecha parênteses, e ele está apresentando então para a gente direto a raiz, né, numa fórmula um pouco mais complexa, mas que não demanda essa estruturação, é uma estruturação mais simples, né? Na medida que você estiver mais familiarizado com o recurso do Excel, ele vai permitir, né, raciocínios aí que vão te levar a essas fórmulas. Tá bom, gente? Então, foi isso que a gente viu aí durante a aula, né? Nos exercícios de cálculo de telhado, de quantidade de telhas, eu observei que os estudantes já estão aí aproveitando essa ferramenta, o que é ótimo, né? Significa que vocês aprenderam a usar e já estão aí configurando e programando suas próprias planilhas de Excel. Né? Para frente a gente vai estudar outros recursos, mas no momento esses recursos são suficientes para você começar a mexer aí nessa ferramenta fantástica que cria as planilhas eletrônicas, que é o Excel. Obrigadão pela atenção, um grande abraço para vocês, tchau, tchau.